Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre a grandiosidade de Deus, a grandeza de Deus. Então, é um vídeo que eu espero que não seja muito longo, que eu espero poder transmitir para vocês um pouco daquilo que nós estamos pensando, porque falar de Deus é de uma grandeza inimaginável, né? Então, como Deus é espírito, Deus não é matéria, Deus não pode ser provado, mas Deus pode ser sentido por todos nós, que somos filhos dele, e pode ser observado pelas coisas que estão na natureza. Eu vou trazer para vocês também algumas questões na área da ciência que só tem explicação com a inteligência suprema de Deus. Mas vamos lá, né? Vamos direto ao assunto. Eu preparei aqui esse material para vocês, então nós vamos começar a conversar aqui entre nós agora rapidamente. Então, no universo existiram condições que permitiram que a Terra tivesse vida, né? A Terra tem, para ter uma ideia, 4,5 bilhões de anos, né? E nós encontramos evidências fósseis de vida na Terra há aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Mas nós sabemos que a vida se iniciou muito antes, mas essa vida não deixou fósseis porque era uma vida microscópica ou bacteriológica, né? Então, seres que não deixaram sua impressão gravada nas rochas, né? Mas antes de entender um pouco sobre a formação da vida na Terra, rapidamente eu vou falar para vocês que o universo hoje, pela ciência, pela melhor teoria aceita pela física moderna, que é a do Big Bang, o universo tem uma idade de 3,8 bilhões de anos, tá bom? Bom, como se formou o universo? O universo se formou a partir de uma grande explosão chamada de Big Bang, a partir de um ponto extremamente denso e quente. Então, no momento que houve essa expansão, né, houve então temperaturas de milhões e milhões de graus, né, e a partir do momento que o universo começou então a se expandir e se esfriar, começaram a se formar as primeiras partículas, né, os átomos. O hidrogênio e o hélio, que praticamente estão no universo hoje, foram formados no momento do Big Bang, né? E a partir da formação desses átomos, então, começaram a aparecer as primeiras estrelas, né, através da força gravitacional, que foi juntando essas estrelas, e mais tarde que deram origem também aos planetas, né? Aqui não é para a gente se aprofundar muito, né, mas isso aqui é um pouquinho da história do universo falado a partir do Big Bang, né? As primeiras estrelas, né, apareceram somente 200 milhões de anos após o Big Bang. Então, antes disso, o universo era escuro. Mas nos 3 primeiros minutos, então, formaram-se os núcleos atômicos e tal. E 380 mil anos depois, apareceram os átomos, né? Então, primeiro formaram os nêutrons, os prótons e tal. E só 380 mil anos depois é que apareceram os primeiros átomos, né? Que é a foto que a gente tem aí meio em verdinha no meio da tela, né? Falando que é uma foto chamada Cosmic Microwave Background, né? Mas a pergunta que nós estamos fazendo aqui para vocês é assim, né? E o que existia antes do Big Bang, né? Ninguém sabe, né? Os físicos não sabem. A física teórica vai até aquele instante microsegundos, nanosegundos antes dessa famosa explosão aí, né? Depois disso não existia nem o espaço nem o tempo, né? E o que deu origem ao Big Bang, né? Então aí a gente começa a pensar no poder de Deus, né? Deus é que criou esse universo a partir desse ponto aí, pela vontade dele. O que existia antes desse momento zero? Existia Deus, né? que é infinito e todo poderoso, né? Então, o universo foi criado, né? Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade do universo, eu acho que vale a pena aqui gastar um minutinho para mostrar para vocês, né? Essa primeira fotinho da esquerda superior é o nosso sistema solar.
Depois, nosso sistema solar, ele faz parte de um lugar chamado universo local, que é esse que está à direita no canto superior aí, que tem mais ou menos 40 galáxias, Andrômeda, Via Láctea e outras, né, menores, né? E só esse lugar aí chamado universo local tem 10 milhões de anos-luz de diâmetro, ou seja, a luz demoraria 10 milhões de anos para atravessar ele de um ponto ao outro, né? Depois, esse universo local, por sua vez, faz parte de um outro aglomerado, um superaglomerado chamado superaglomerado de Virgem, que tem 110 milhões de anos-luz de diâmetro, né? E ele é apenas uma parte de um superaglomerado que existem outros tantos milhões ou bilhões desses espalhados pelo universo, né? O universo observável, ele tem um número que é inimaginável, né? 46 bilhões de anos-luz, né? É um número inimaginável, né? Então, será que tudo isso se formou por acaso, né? As galáxias, né? As constelações, as nebulosas, os planetas, né? Difícil, né? Pensar que tenha sido tudo objeto do acaso, que a natureza sozinha foi se reordenando, né? Vamos ver onde nós estamos situados agora, né? O nosso Sol, e portanto a Terra e os demais planetas, né, está situado nesse ponto amarelinho aí no meio da tela, né, onde está aqui, ó, num dos braços dessa constelação aqui, que é a nossa galáxia, que é a Via Láctea, né. Esse braço onde nós estamos situados aqui é o braço chamado braço de Órion. Nós estamos bem na periferia da Via Láctea, né, mais ou menos uma distância de 27 mil anos-luz do centro da galáxia. Aqui no centro da galáxia existe um super buraco negro, né, supermassivo, mas o que pouca gente sabe, né, que isso aqui está girando, né? Nós, junto com o Sol e o Sistema Solar, nós também estamos girando aqui em torno da Via Láctea, né, a uma velocidade estonteante, né, de 225 km por segundo, né? Só que ela é tão grande, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro, né, que são necessários 200 milhões de anos para dar uma volta aí, né? Como a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, então nós podemos dizer que já demos 22 voltas em torno da Via Láctea, né? Agora, quem é que idealizou? Quem foi o arquiteto celestial que controlou, que fez com que toda essa coisa se funcionasse dessa forma, toda bonitinha, né? É para a gente pensar, né? Tudo isso foi obra do acaso, né? Para vocês terem uma ideia, só na nossa Via Láctea tem 300 bilhões de estrelas, né? E, naturalmente, em cada uma dessas estrelas existirão planetas, então existirão incontáveis habitações aí na Via Láctea, né? Outra coisa muito, muito surpreendente é que se descobriu, mais ou menos na década de 30, né? Pelo trabalho desses cientistas que estão aí, né, o Einstein, o Lemaître, que inclusive era padre, né, e o Hubble, que é o nome do telescópio, o Edwin Hubble, que o nosso universo está se expandindo numa velocidade também incrível, né? E o que provoca essa expansão é uma coisa chamada energia escura, que responde por 73% da matéria ou da energia do universo, que ninguém sabe direito o que é, né? E além disso, nós temos também 23% de matéria escura, que também ninguém sabe o que é, só conhece ela através dos efeitos gravitacionais. Ou seja, em resumo, o que a ciência conhece hoje de matéria que é chamada matéria bariônica, que é compostos os átomos que a gente conhece? Só 4% do universo, né? Então nós temos muita coisa ainda para descobrir, né? Para aprender, né? E o processo de formação dos planetas também se deu de uma forma muito organizada, né? No momento que se formavam as primeiras estrelas, em volta delas formavam um disco, né, de gás e poeira, e esse gás e poeira, pela força gravitacional, foi se aglomerando, né? Dando origem então a corpos celestes de massa, né, que são os planetas, os planetóides, os asteroides, né? Esse é um processo que demorou assim centenas de milhões de anos para ser formado, né?
Então, num processo semelhante a esse, nasceu a Terra, né? Então, como que isso aconteceu também, né? Também de forma do nada, né? Aconteceu isso, hein? É pouco provável, né? Então tá aí, né? Só para mostrar para vocês, né? Nós temos o Sol, né? Uma estrela pequena, até uma estrela considerada anã, né? O nosso sistema solar, como está aí na foto de baixo, tem 9 planetas, né? Nós somos o terceiro, contando do Sol, né? Para a esquerda, para a direita, é Mercúrio, Vênus, Terra, né? E nós estamos numa região muito privilegiada do sistema solar, e nós vamos falar disso agora por quê, né? Então, a partir desse momento agora, eu vou trazer para vocês 5 fatos assim que mostram claramente a intervenção da inteligência divina na formação da vida na Terra, né? E não tem explicação para eles se não tiver a mão de Deus aí, né? Então, o primeiro deles, né, é que a Terra está numa posição no nosso sistema solar chamado de zona habitável, que é essa verdinha que está aparecendo na foto de cima aí. Por que é zona habitável? Porque nós temos uma temperatura aqui que não é nem muito fria nem muito quente, né? Então, a água consegue estar aqui no formato líquido, né? Os planetas que estão mais à esquerda, perto do Sol, são muito quentes, né? A atmosfera já evaporou, como é o caso, por exemplo, de Mercúrio, né? E Vênus, que a temperatura ambiente lá é 400 graus. E os planetas que estão mais à direita são chamados planetas, tirando Marte aí depois, que é um pouquinho melhor, que está na borda da zona habitável, os demais são planetas gasosos, né? Então, foi por acaso que a Terra caiu nessa posição aí? Difícil, né? A segunda coisa muito interessante também, a Terra, ela tem um eixo de inclinação em relação ao plano do sistema solar de 23 graus e meio. Esse eixo de inclinação também não é por acaso. É com ele que existem as estações do ano, né? Então, inverno, verão, outono, primavera só existem por conta dessa inclinação desse eixo aí, né? Se o eixo fosse reto, né, 0 graus, por exemplo, né, nós não teríamos estações do ano, né? Então, tem uma quantidade inumerável de ciclos de vida na Terra, que daria para fazer uma palestra separada, que depende das estações do ano. E nós mesmos, seres humanos, também, né? A colheita e tudo mais, né? A terceira coisa muito relevante aqui, que tenho que falar para vocês, é que a Terra tem um campo magnético que nos protege do vento solar e de raios ultravioletas, que se atingissem a Terra, eles tornariam a nossa vida inimaginável. Seria como morar dentro de um forno de micro-ondas, tá certo? A vida não existiria. Então vocês olham aí na foto de baixo, né? A Terra está sendo protegida pelo campo magnético dos raios solares, né, que desviam esses raios cósmicos aí para fora da zona onde nós estamos habitando, né? Então, também foi por acaso que isso aconteceu, né? A outra e a quarta coisa muito importante, né, é que nós temos uma atmosfera, né? Uma atmosfera que vai aí pelo menos até 80 quilômetros de altura. Depois ela é mais rarefeita, mas ela continua tendo atmosfera aí acima até quase 600 quilômetros, né? Chamado exosfera ou termosfera, né? Mas que tem várias funções importantíssimas, né? A primeira delas, né, que é prover respiração, né? É formada de nitrogênio e oxigênio, e com ela nós respiramos, né? E ao longo dos séculos que se passaram, a Terra foi bombardeada por inúmeros meteoros que são derretidos, são destruídos quando cruzam a atmosfera, né? Vocês olham a superfície da Lua, por exemplo, vão ver que lá ela toda cheia de cratera porque não tem atmosfera, né? E, além disso, ela também nos protege de raios cósmicos e principalmente os ultravioletas, os UV, né? O que também, se eles atingissem em cheio a Terra, também a vida aqui seria praticamente impossível, né? Tudo isso é por acaso, né? Será que nós temos essa atmosfera formada por acaso ou foi uma tarefa exercida por alguém ao longo de bilhões de anos, né? A quinta
delas e pouco conhecida por muita gente é que a posição da Lua não é uma posição qualquer, né? Primeiro, a existência da Lua, né? Como que a Lua se formou, né? Mas a Lua é responsável por garantir o número de horas do dia. Se a Lua não tivesse nessa posição, se ela se afastasse ou se aproximasse demais, a Terra não teria 24 horas de dia, o dia não seria de 24 horas, né? Porque em função da rotação da Terra e da órbita da Lua é que se define as 24 horas do dia, né? Então é uma posição exata, ela não está ali por acaso, né? Fora ser uma coisa grandiosa que faz parte já da nossa vida, né? Que tem aí as fases da Lua, Lua cheia, Lua nova, né? Que inclusive mexe com a vida animal e tal, com a procriação. A gravitação da Lua e da Terra é o que garante o nosso dia de 24 horas, né? Além dessas 5 coisas que eu já disse para vocês que não são por acaso aqui na Terra, né? Eu não vou entrar em detalhes assim, porque senão fica uma coisa muito... uma aula de física aqui, não é esse o objetivo. Mas existem 4 constantes no universo que são invariáveis e que não foram inventadas pelo homem. O homem apenas descobriu a existência delas, mas elas controlam quase tudo o que acontece no universo. A primeira delas é a velocidade da luz, né? Nada pode ir mais rápido que a velocidade da luz, né? Ela está presente naquela famosa equação que converte energia em massa ou massa em energia, E igual a mc², que o Einstein nos revelou, né? A segunda constante gravitacional de Newton, né, é usada para todas as leis da gravitação, né? As leis de Kepler, as leis de gravitação universal, e ela entra também na fórmula da teoria da relatividade de Einstein, né? Então esse número aí foi ao acaso que aconteceu, né? Tem um outro número também que chama constante de Planck, que entra dentro de quase todas as equações da mecânica quântica, né? Tem esse nome porque foi identificado pelo físico alemão Max Planck, né? Então a mecânica quântica tem esse valor aí, que eu não coloquei ele aí, mas é um valor constante que rege praticamente toda a mecânica quântica. E depois, por último, tem uma constante chamada constante de Boltzmann, que se aplica praticamente a todas as leis da termodinâmica e para todos os fluidos, né? E faz a relação entre pressão, volume, temperatura, etc., né? Então, seria possível que na definição dessas constantes, porque vale para todo o universo, não haja uma inteligência superior que as criou? Saíram espontaneamente do nada? É pouco provável, né? E por último, e não menos intrigante, né, só para lembrar vocês, todos esses elementos que estão aí da tabela periódica, todos eles, né, mais de 100 elementos da tabela periódica, né, são formados simplesmente por 3 elementos, o próton, nêutron e elétron, que mudando a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, muda os materiais dessa tabela periódica, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, né, o enxofre, o oxigênio e tal. Será que é por acaso, né, que toda a natureza está constituída em cima de 3 blocos fundamentais assim, né? Não houve um princípio inteligente que coordenou essa criação, né? Então, aí nós chegamos um pouco na teoria científica da vida, que eu não vou entrar muito, deixo aqui para vocês, né? Mas a astrobiologia, vamos chamar assim, né, já chegou até ao desenho do modelo de qual teria sido a nossa primeira protocélula que surgiu na Terra, né, que seria essa da esquerda aí, né, mas testes de laboratório e tal, feito por diversos cientistas, conseguem criar essa protocélula aí, né, que seria uma base para um primeiro animal ou ser, né, vivo na Terra, né, através do chamado mundo do RNA, né, mas não é um ser vivo, né? Então teria que haver uma interação entre esses componentes que compõem essa primeira protocélula, que ninguém sabe como foi que ocorreu, né? Ou seja, o homem não consegue criar a vida no laboratório, né?
Então a vida surgiu na Terra e ninguém sabe dizer exatamente como foi que ela surgiu, mas eu vou falar para vocês como foi que ela surgiu, baseado na doutrina espírita, né? E a evolução humana, né, gente? Que aí a gente chega na existência do homem, né? Essa aqui é toda uma escala, não dá para ver direitinho aí, mas de baixo para cima, né? Foram os seres hominíneos que foram se sucedendo, né? Lá como nosso ancestral comum ao macaco, né? E até ao aparecimento do Homo sapiens, né? Então esse período aí para a criação do Homo sapiens, a partir lá do nosso ancestral comum com o macaco, demorou alguma coisa com 7,5 milhões de anos. E surgiram esses primeiros ancestrais nossos na África, né? Para que vocês tenham uma ideia, o genoma humano tem 98% das mesmas características de um chimpanzé. Só que um chimpanzé e um ser humano são absolutamente diferentes, né? Tanto que os chimpanzés continuam existindo até hoje. Agora, o Homo sapiens, como nossa espécie mesmo, mãe final mesmo, que está aqui nessa carinha pequenininha aqui, só apareceu há 200 mil anos atrás. Ou seja, a natureza, ou seja, Deus levou, e sob a direção do Cristo, vocês vão ver, criou a Terra com 4,5 bilhões de anos. Há 7,5 milhões de anos começaram a aparecer os primeiros hominíneos, né, descendentes do macaco, e praticamente ao longo de todo esse processo aí foram feitos desenvolvimentos para que a gente chegasse na idade da razão, né? Então, durante todo esse período aí, né, desde o primeiro aparecimento do organismo monocelular, passaram-se 1,5 bilhões de anos, 1,5 bilhões de anos até que aparecesse o homem na Terra, né? Durante esse período apareceram milhares de espécies, né? Os dinossauros, etc. Lá no período Cretáceo, né? Animais e plantas que já apareceram e desapareceram, né? Tá tudo isso na teoria da evolução de Darwin, né? Que está aí na fotinho. E vocês acham que tudo isso aconteceu por acaso ou teve uma mão de uma inteligência superior, né? É lógico que teve uma inteligência superior nos guiando, né? Então aqui a gente começa a entrar no que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec vem nos revelar, né? Então a primeira pergunta que o Kardec fez lá no Livro dos Espíritos ao Espírito da Verdade, né, foi o que é Deus, né? Então os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, olha bem, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Aí ele perguntou: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem é a vossa razão responderá. O que não é obra do homem é obra de Deus, né? Tudo isso que nós vimos agora há pouco, nada disso é obra do homem, né? Então, para se crer em Deus, basta que se lance um olhar para as obras da criação, e eu trouxe elas aqui, algumas delas, né? Podia ter trazido muito mais, né? Mas por aí, impossível duvidar da existência de Deus, né? Porque atrás de uma causa inteligente tem que ter um efeito que cause, um efeito inteligente que tenha promovido tudo isso. Mas como isso se deu, né? Então nós tomamos como base o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, e eu vou só pincelar algumas coisas aqui, porque é um livro muito técnico, não é? Mas eu trouxe algumas coisas com as quais são básicas que a gente tem que lidar e tem que entender, né? A primeira delas é que tudo foi criado a partir do nosso Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que criou o chamado fluido cósmico, ou plasma divino, né? Que é o alço do Criador, né? A força nervosa do Criador. Então, com esse elemento primordial, né, foram construídos as constelações, os sóis, as estrelas, os planetas e todos os seres que estão habitando no universo. Agora, como que Deus fez isso, né? Deus fez isso através de espíritos que Ele criou, muito elevados, chamados de cocriação em plano maior, um plano superior,
que esses espíritos super elevados, né, sobre o influxo do Supremo Senhor, através de forças eletromagnéticas, extraindo então desse hálito espiritual de Deus e dos celeiros de energia que constrói todo o universo, né, criaram então todos esses sistemas que nós conhecemos no universo, né? Então, aqui o André Luiz fala, essas inteligências gloriosas tomaram o plasma divino e converteram-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, né? Que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado, que são espíritos superiores, podem formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade, né? Então, continua o André Luiz, num título chamado Impérios Estelares, né, que eu também tirei só um trechinho aqui, falando que devido à atuação desses arquitetos maiores, surgiram então, como eu já disse, as galáxias, as organizações estelares, como vastos continentes em todo o universo, né? E no seio dessas formações assombrosas é que se estruturam, interrelacionadas a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantemente, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito, né? Então olha bem o que ele fala, a engenharia celeste equilibra, né, rotação e massa, harmonizando energia e movimento, mantendo-se deste modo na vastidão sideral, florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação. A nossa galáxia é como se fosse uma grande cidade, né? Essa alusão que ele faz aqui, uma comparação, né? E que nosso planeta que está lá é um apartamento de uma grande cidade. Mas nós, se olhássemos para o universo inteiro, íamos encontrar milhões dessas grandes cidades, que são milhões de galáxias que existem por aí, né? E nós íamos entender que nós, por mais divina que seja a nossa presença, nós ocupamos um minúsculo pedaço no universo, né? Dentro da nossa própria galáxia, nós temos palácios e arranha-céus, como fala o André Luiz aqui, né? Como a Betelgeuse, que é uma superestrela gigante no distrito de Órion, né? Canopus na região do Navio, Areturus no conjunto do Boeiro, Antares no centro de Escorpião e muitas outras residências imponentes e belas dentro da nossa própria galáxia, né? Que é a Via Láctea, né? E como eu já disse, para vocês terem uma ideia de como ela é grande, né? A luz gasta 1000 séculos para atravessar só a nossa galáxia, tá? Também sobre a força e orientação de inteligências superiores, né? Que são esses espíritos elevados que trabalharam sobre a orientação divina, né? Eles conseguiram então, agregando átomos, né? Comprimindo eles o espaço interatômico que existiam entre eles, né, para transformar isso em massa, né, em matéria. E com essa matéria se formaram os sóis e também se formaram os planetas, né? E também o André Luiz fala da cocriação em plano. Então, movendo esse fluido cósmico, nós formamos o quê? Formamos o nosso corpo, o nosso veículo físico-psicossomático em que se exprimem né? E formamos também as civilizações. Então esses espíritos são também espíritos elevados, né? São esses que nos ajudam a formar então o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material, né? Por isso é que essa formação é chamada em plano menor, né? Porque nós não estamos formando galáxias, mas estamos transformando a humanidade, né? As nossas civilizações. E continua André Luiz, né, dizendo aqui, já estamos terminando, dizendo que cabe-nos então entender, né, assimilar, na essência, né, que toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originalmente é força divina, que tem leis que conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar.
E aí ele diz, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então as leis divinas são as leis que regem todo o universo e tem como fundamento o bem de todos, né? Compete-nos então anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força onde todos nós vivemos, né? Como se estivéssemos num oceano, né? Nos ângulos variados da natureza, e pelo motivo pelo qual, né, Paulo de Tarso, lá nos Atos dos Apóstolos, cunhou essa frase, né? Em Deus nos movemos e nele existimos, né? Então, lá atrás dos primórdios da vida, né, esses espíritos angélicos aí, através de permutações e forças magnéticas que nós não podemos compreender corretamente, né, transformaram aquelas células primitivas, né, que nós já falamos dela lá, que a ciência já conhece mais ou menos a origem, né, em força viva, através do que o André Luiz chamou de mônadas celestes, né. Então essa força espiritual que deu origem à vida veio do mundo espiritual, né. Então é através dessas forças que então essas mônadas celestes, inicialmente bactérias, vírus, algas, etc., navegaram aí pelo reino vegetal, depois formaram os animais, né? E até chegar nas faixas inaugurais da razão, como nós já falamos, que são os seres que antecederam o homem na Terra, né? E por que o homem, a ciência humana, não consegue encontrar, né, esse elo chamado elo perdido, né, da evolução? Porque esse elo se deu entre encarnações e desencarnações desses seres hominíneos que estavam sendo evoluídos, né? Então a evolução humana não foi criada simplesmente no plano físico, né? Foi criada entre o plano físico e o plano espiritual. A cada nascimento e renascimento, o homem ganhava uma condição especial, né? Eu vou dar só um exemplo. A fala, por exemplo, né? A fala foi desenvolvida ao longo de milhares e milhões de anos, né? O nosso aparelho fonador foi desenvolvido aqui no nosso corpo, né? Que tem uma característica super especial de conseguir falar, articular palavras e pensamentos. Foi desenvolvido através de séculos, né? Então, mesmo um macaco tendo 98% do mesmo genoma que nós, não consegue falar, porque não houve essa evolução que durou 7 milhões de anos no caso do ser humano, né? Então, todos esses estágios evolutivos, né, que passaram de uma consciência fragmentária, né, fora do campo carnal, até a consciência plena, né, que é o que nos diferencia dos animais, ocorreu ora no plano material, ora no plano espiritual. Por isso que esse elo perdido nunca vai ser encontrado pela ciência, né? Então, finaliza o André Luiz, né, nesse livro Evolução em 2 Mundos, que eu recomendo que todos leiam, né, esse livro aqui, olha, maravilhoso. Ele diz assim: é assim que dos organismos monocelulares aos mais complexos, né, você viaja no rumo, e aqui eu acho importante falar isso, de elevada destinação que lhe foi traçado no plano superior, tecendo os fios da experiência da túnica da própria exteriorização, né, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo material, segundo o modelo mental que cada um traz de nós de acordo com as leis de ação e reação, né? Então, nós já falamos, para sair da fase praticamente inicial da vida até chegar agora, 1,5 bilhões de anos já se passaram, né? Mas nos últimos 200 mil anos foram importantes. Por quê? Aí o homem ganhou a razão. E por que ganhou a razão? Para ele receber uma coisa chamada responsabilidade, né? E a responsabilidade foi o que preparou o homem para as bênçãos do Cristo. E aqui vale dizer uma coisa muito importante. Todo esse processo que eu falei da criação da Terra, né, 4,5 bilhões de anos, tinha um governador espiritual cuidando de tudo isso. Era o Cristo. Ele está à frente de nós desde 4,5 bilhões de anos atrás. E há 200 mil anos vem preparando-nos para receber as suas lições imorredoras, né?
Então o André Luiz fala, nós somos induzidos a reconhecer o caráter recente, muito recente, né, dos conhecimentos psicológicos, né, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano. Fisiopsicossomática é física no campo material e espiritual, no corpo espiritual. As aquisições morais que nos habilitarão a ter a consciência terrestre, a humanidade, a mais amplo grau, né, de ascensão para a nossa consciência cósmica, né? Então, finaliza o André Luiz, na verdade eu tirei isso do prefácio do livro, né, de forma muito poética, dizendo, né, estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. André Luiz, Uberaba, 23 de julho de 58, esse livro foi escrito. E eu só falei para vocês, gente, de um capítulo dele. Então fica aí a recomendação para que vocês leiam, tá bom? E agora, realmente, finalizando, eu vou deixar como meu bilhete de despedida para vocês dessa despretensiosa e singela apresentação, porque falar sobre Deus é de uma grandiosidade que escapa a qualquer ser humano, né? Mas o meu único objetivo foi enaltecer a grandeza do nosso Pai, que é de infinita bondade e suprema perfeição. E do Cristo, né? Por que não dizer, né? Que é o nosso governador espiritual que está nos auxiliando desde os 4,5 bilhões de anos atrás, né? E para encerrar essa nossa singela apresentação, eu vou deixar com vocês uma mensagem muito linda chamada Deus, escrita pelo Eurípides Barçanufo quando ele ainda estava encarnado aqui na Terra, o apóstolo mineiro lá de Sacramento de Minas Gerais, que por si só falará muito mais do que minhas poucas palavras aqui. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio.
Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.